Fala galerinha do oitavo ano pipoca! Em 2021 algumas coisas vai mudar, né? Para começar das nossas aulas, o professor Ione, né, professor de ciências, está literalmente dentro do PET nesse ano de 2021. Isso aí, para poder facilitar o entendimento de vocês acerca do nosso conteúdo, do que a gente vai estudar ao longo do ano, eu vou entrar dentro do PET literalmente. Então vou produzir mini videoaulas introdutórias abordando o conteúdo estudado por nós, tá ok? Em cada semana, beleza? Então, para agregar mais conhecimento e informação, preste atenção na videoaula e faça a leitura do material. Nessa primeira semana, tá ok? O nosso foco vai ser calor e temperatura, tá ok? E a nossa unidade temática, matéria e energia. Então, vamos aí para dentro desse tema literalmente, tá? Então, o nosso foquinho aqui, ó, calor e temperatura, tá? E a gente vai comentar outros conceitos também que são importantes, beleza? Então, olha aí, ó, já apareceu aqui, né, o nosso primeiro temazinho que vai ser bem explanado e explorado aqui, tá? Então, olha aí, galera, ó, mas antes de falar para vocês, né, sobre calor e temperatura propriamente dito, eu quero lembrar com vocês o seguinte, uma coisa muito importante, ó, tá até escrito aqui, ó, recapitulando. Então vamos relembrar. Pessoal, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. O lápis, eu, você, sua mamãe, o papai, as plantas que estão aí no seu quintal, o cachorro que deve estar latindo aí nesse momento. Então tudo que ocupou lugar no espaço é matéria. Beleza? Prof, tranquilo, já compreendi o que é matéria. Tem outra coisa importante aí? Sim, tem outra coisa muito importante aqui para a gente relembrar, tá? Então, o que é? Então, presta atenção. Do que é constituída a matéria? Então, a matéria é constituída, né, ou formada por átomos e moléculas. Então, os átomos possuem a capacidade de se unirem através de ligações que a gente chama de ligações químicas e formam as moléculas. Vamos pensar no exemplo clássico H2O, né? Onde os átomos de hidrogênio, né, se unem com o de oxigênio. Precisamente, a gente precisa de dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio para formar a molécula de água. Só lembrando, dia 22 de março, dia mundial da água. Beleza? A gente vai fazer uma atividade depois sobre isso aí. Mas, professor, por que você relembrou da água? Pelo seguinte, pessoal, porque a gente já definiu o que é matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Mas não falamos ainda outra coisa muito importante, dos estados de agregação da matéria, ou estágios de agregação. Então a matéria possui três fases ou três estágios de agregação, que são sólido, líquido, né, e gasoso. Então olha só, três estágios de agregação, sólido, líquido e gasoso. Isso nos remete à nossa amiguinha água, né? Só lembrando, a água é o que? É indispensável para a sobrevivência de todos os seres vivos, tá? Só para vocês terem uma noção, 70% do nosso corpo é água. Então vamos lá, a gente encontra a água no estado sólido, gelo, né? Líquido, formatozinho que ela sai da torneirinha de vocês. E gasoso na forma de vapor, beleza? Então vamos lá. Continuando aí, pessoal, agora a gente precisa compreender um conceito muito importante. Professor, qual que é esse conceito? É o conceito de temperatura, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre esse conceito de temperatura. Pessoal, temperatura e calor é a mesma coisa? Não, temperatura e calor não são a mesma coisa. Tá certo, gente? Professor, tem certeza? Sim, absoluto. Temperatura e calor não são a mesma coisa. Temperatura é uma grandeza física que indica a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estão as moléculas, mais quente o corpo está. Beleza? E essa agitação das moléculas, né, é o que a gente chama de energia cinética das partículas, tá? Então as moléculas possuem a capacidade de se agitarem, né? E essa agitação, o nível de agitação dessas moléculas vai determinar o quê? Vai determinar a temperatura
né, dessa matéria. Tranquilo, pessoal? Então, só relembrando, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, formada por átomos e moléculas, né? E temperatura, grandeza física, que indica o quê? O grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitada, mais quente o corpo está. Tranquilo? Então vamos lá. Agora um outro item muito importante para a gente. Calor. Lembra que eu falei para vocês que não era a mesma coisa? Às vezes tem pessoas que confundem temperatura e calor, pensam que são as mesmas coisas, mas não são. Então o que é calor? Calor nada mais é do que energia térmica em trânsito, tá? Então essa energia térmica em trânsito, ela vai fluir o quê? De um corpo para o outro, tá? Sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, até chegarmos numa situação que a gente chama de equilíbrio térmico, beleza? Com relação às formas de propagação ou transmissão de calor, a gente tem 3 formas de propagação distintas. Nós temos a condução, olha aí a condução. O que tem na condução, professor? A condução só ocorre em corpos sólidos. Então, olha só, se você põe a mão lá na parede, põe a mão na porta, põe a mão em algum objeto de metal, põe a mão na mesa, lembra lá a mesa lá da escola, lá, as ferragens? Põe a mão naquela mesa, põe a mão na sua porta aí, na mesa. O que acontece? Então você, os corpos sólidos, contato, o que acontece? Condução é uma forma de propagação ou transferência de calor, né, e energia que ocorre entre os corpos sólidos. Convecção ocorre o quê? Em corpos líquidos. Um exemplo clássico de convecção é o quê? O movimento das placas tectônicas, né? E o fluido que compõe o magma, por meio das correntes de convecção, se movimenta. Quando ele se movimenta, o que acontece? Ocorre a movimentação das placas continentais. Aí a gente pode ter o quê? Terremotos, né? E erupções vulcânicas. Aqui está mostrando aqui nas figurinhas aqui, a condução, que é o quê? A panela, né, de metal. Só lembrando, metal é um bom condutor térmico. Os metais possuem a capacidade de serem bons condutores térmicos, bons condutores de energia. Então o metal está aí na panela. Aqui a gente já tem o quê? Um outro exemplo, o quê? De uma vasilha com água. Lembra lá? Condução, transferência de calor entre corpos sólidos. Convecção, transferência de calor entre corpos líquidos. E a irradiação, que ocorre por meio das ondas eletromagnéticas. Isso mesmo, tá? Então, as ondas eletromagnéticas transmitem calor. Quais são os exemplos, professor? Né? O Sol vai emanar o quê? Para a superfície da Terra, né? Esse calor no formato o quê? Dos raios solares. Esses raios solares, esse calor que é irradiado para a superfície da Terra, vai aquecer o nosso planeta. Além disso, a gente tem também os exemplos aí, do ferro elétrico, tá? Quando ligado, e a sua luz infravermelha, tá? Até o seu celular transmite calor por irradiação. Não tem momentos que ele fica quente, que você fica com ele lá na orelha, né? Mexendo nele lá. Então vamos lá. Continuando aí, Continuando aí, agora a gente vai falar um pouquinho aí, sobre isolantes térmicos, tá? Lembra que eu falei, o metal é um bom condutor de calor, tá? Então todos os metais possuem como característica, né, básica, a capacidade de serem bons condutores de calor, né? E a gente tem, né, o inverso, né, de condutor, que é o quê? Que são os isolantes. Qual que é a função do isolante? É isolar o material, né? Fazer com que aquele calor ele fique retido em algum tipo de recipiente. E aí a gente tem como exemplo aí a nossa clássica garrafa térmica. Olha aí a nossa garrafa térmica aí, aparecendo para vocês aí, né? Então essa nossa garrafa térmica, ela tem a capacidade de reter o quê? O calor. O que faz com que o líquido que a gente coloque lá dentro fique o quê? Fique aquecido, né? Quente por mais tempo. Beleza? Então temos os metais como sendo os principais condutores de calor. E
Como isolante térmico, a gente pode citar o quê? O que a gente pode citar como isolante térmico, professor? Podemos citar o plástico, né? Igual está aparecendo aí no material de vocês, a borracha, o vidro, o próprio ar e por aí vai. Tranquilo? Então, só para finalizar, né, vamos falar da tecnologia e os impactos sociais. Quando foi que tudo isso aí foi mudando e sendo transformado? Principalmente a partir da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, né, ela gerou um outro tipo de revolução, que foi o quê? A Revolução Tecnológica, que é o que a gente vive nos dias de hoje, tá? A cada dia surge o quê? Novos aparelhos cada vez mais sofisticados, não é isso? E dentro dessa questão da Revolução Industrial e Tecnológica, quem foi o principal protagonista, né? Quem assumiu essa ação de protagonista e quem ganhou o Oscar, né? O petróleo e a eletricidade. Por que, professor? Porque a maioria desses materiais que a gente utiliza precisa o quê? De energia, né? Para poder entrar em funcionamento. E aí quem vai fornecer essa energia é o petróleo e a eletricidade. Beleza? Então olha só. Por hoje é só, tá? Na próxima semana tem mais. Um forte abraço e tchauzinho, viu, galera?